todo lugar do mundo, existe oposição. Existe oposição honrada, existe oposição desonrada. Repito, existe oposição honrada e existe oposição desonrada. O que é uma oposição honrada? É aquela, né, que é uma oposição ativa, quanto mais contínua, e que está diretamente focada na melhoria dos serviços públicos às pessoas, aos cidadãos. No caso aqui de São Vicente, uma oposição que tenha um pouco de dignidade, ela está preocupada que a população tenha, pelo menos o mínimo do mínimo, daquilo que for oferecido diante dos problemas que se aparecem no dia a dia, né? Iluminação, esgotamento sanitário, a questão da saúde, a educação, e aí dentro dos seus âmbitos, do seu genérico, né? das suas maiores dificuldades que a população passa o dia todo, a questão da segurança, que também, quer queira, quer não, mas ela fica intrinsecamente ligada indiretamente, apesar da segurança ser uma coisa ligada a governos, o governo estadual, mas também que se coloca também em uma situação também hoje, indiretamente, pelos os governos municipais, né, porque eles têm que fazer a sua parte na questão de ruas bem iluminadas, do apoio daqueles municípios que têm as suas guardas municipais, que podem fazer parcerias e convênios, enfim. Então, a oposição, que se digna, ela começa a entrar nesse campo. Mas isso não pode começar ontem, ou daqui a pouco, faltando 3 meses para a eleição. Isso não é. Então, aqueles que se colocam, né, isso não é uma oposição honrada. O que é que eu estou querendo dizer? Que a oposição se faz diariamente. A oposição se faz com autocrítica. A oposição é aquela que você observa que a população está sofrendo por uma falta d'água, você vai e reclama, e no outro dia o poder público vai e resolve. Porque o poder público, qualquer governo que se estabeleça em um município, um estado, na União, ele não é 100%. Ele não é 100%. Vai ter sempre suas dificuldades, vai ter sempre suas forças, né, que não alcançam certas perspectivas. Mas é preciso, sim, que tenha pessoas honradas, né, até a população mesmo. A população, quando reclama, ela se torna, naquele momento, uma oposição. Mas uma oposição de dizer, olha, eu estou precisando que esse serviço seja feito. E aqueles que estão no poder, que foram eleitos, né, constitucionalmente pelo poder, vai e faz os seus serviços, e vai lá e resolve o problema, e quando não resolve, dá uma satisfação. É assim que funciona a oposição. E quem está ligado diretamente ao processo político faz a oposição de autocrítica, reclama porque aquilo ali não está bem, reclama porque aquilo ali não está funcionando, e os governos têm por sua obrigação, né, de chegar lá perto da população e dar uma resposta, porque foi para isso que eles foram eleitos. E o processo democrático estabelecido é assim, se funciona desse jeito. Oposição, situação. A situação trabalha, a oposição faz suas autocríticas honradas, não desonradas, para que a concepção da melhoria do corpo, dos serviços que são entregues à população, eles não hajam soluções de continuidade. O que é solução de continuidade? Que eles não parem, né, de ser oferecidos à população, no mínimo, com um pouco de seriedade. Né? Quando eu digo seriedade, de concedência, né, de concedência dos processos políticos e também dos processos administrativos. Né? Então tem que ter, pelo menos, um equilíbrio naquilo que os municípios e os governos vão ter que fazer. Não sendo dessa forma, é pura selvageria, é pura falta de respeito. Você pode dizer, já está falando aí um bocado de M, isso aí não interessa. Interessa sim, para aqueles que entendem que é assim, para aqueles que já estiveram no governo, para aqueles que já estiveram na oposição, sabem que é assim. Eu já estive muitas vezes de lado de governo e já estive também na oposição. E as críticas que a gente faz sempre é com o intuito e com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Fazendo essa análise, expondo isso aí, eu quero dizer o seguinte, que em São Vicente Ferrer, aqui no nosso município, a gente tem um governo pré-estabelecido. Né, que foi eleito pelo povo, né, na sua concepção democrática, a grande maioria o elegeu, e nesse processo eu participei, e naquele momento que eu participei, como observava que era a vontade popular da grande maioria da população, entender que o prefeito atual foi eleito, não teve dificuldade, fui nas redes sociais e afirmei isso aí com muita tranquilidade. Certo? E aqueles que se colocavam, que dizem que são oposição, que querem comandar o processo eleitoral, dizem que são oposição.
eu faço as minhas autocríticas ao governo atual naquilo que é pertinente. Toda vez que eu faço uma autocrítica, e aí tem vários cortes meus, várias inserções minhas nas redes sociais, quem quiser é só ir lá na minha página social e ver que quando eu fiz aqui oposição ao governo atual, eu fiz oposição de autocrítica. Olha, esse não é o caminho é esse. Né? Aqueles que têm hombridade, veem, né, de médio a longo prazo e que não olha só para frente, né, não tem um cabestro ali, e observa que isso aí é uma autocrítica construtiva. O nome disso se chama autocrítica construtiva. Mas eu pergunto a você, a gente está aí chegando próximo do processo eleitoral. E se dizem aí que tem oposição. Que oposição? Aquele que se diz líder de oposição, eu não sei onde é que está. É o que? Oposição silenciosa? Oposição silenciosa, que não vê as demandas do povo. É uma oposição honrada? Não, é desonrada. Oposição que acredita que quanto pior, melhor, para deixar a população sofrendo, essa é uma oposição desonrada. Eu nunca vi oposição ser silenciosa. Oposição sem língua, oposição muda, não existe. Agora, fazer oposição para beneficiar outros, que eu vejo aí, não adianta. Então, aqueles que se colocam como que aí é natural, vai ter um candidato a prefeito e vai ter um candidato que vai ser de oposição, ou vai ter outro candidato, pode ser 3 candidatos, 4 candidatos, daqueles que se propõem, né, a mostrar algum caminho. O governo atual vai mostrar o que ele fez, vai mostrar suas perspectivas, a oposição vai apontar alguns erros e vai também mostrar suas perspectivas de governo, se for eleito. É assim que funciona. Não sendo assim uma ditadura. E pelo que eu saiba, dentro do Brasil e dentro de São Vicente ainda tem democracia. E desse processo democrático, as pessoas podem sim falar naquilo que ele observar que não está sendo percebido aquilo que foi prometido ou as concepções da população. Pois bem, então o que a gente observa? Que aqueles que se dizem que são a salvação da pátria de quê? Aqueles que estão na oposição, ou aquele que está na oposição, que se diz o chefe da oposição, que se autodenomina, parece que foi num cartório e fez lá uma escritura e uma declaração dizendo, pronto, eu sou a oposição, não tem mais ninguém que é. E aí funciona assim, E é desse jeito, Quem foi que nomeou para ser a oposição oficial? Onde é que está isso? Que tipo de oposição é essa? Qual foi o dia que aquele que se diz oposição veio aqui, falou publicamente numa rede social, no rádio e disse, porque a oposição não. Fica aí, só nos bastidores, esperando que o outro faça uma miséria, esperando que o prefeito faça alguma miserabilidade, para se dizer que é oposição. O prefeito está aí trabalhando. Tem seus defeitos? Tem. Mas se você observar uma pesquisa hoje, ele tem uma percepção de maioria. Isso pode mudar? Pode. Isso não pode mudar? Também não pode. Agora, eu estou falando o seguinte, que o prefeito está fazendo dele. O gestor municipal está fazendo dele. Naquilo que ele pode atender às demandas da população, ele faz. E aí ninguém é idiota para dizer que ele não está fazendo nada. Eu não sou idiota. Né? Agora, aqueles que se colocam... E aí tem suas concepções, aí eu repito, nenhum governo é 100%. Todos os governos têm suas falhas. Agora, o governo que tem suas falhas tem que ter a capacidade de acertar. Né? E aquele governo que acerta mais, ele tem a probabilidade de ser reeleito. Dentro do sistema eleitoral hoje do país, que tem, dentro da legalidade, o processo de reeleição, aqueles que acertam mais, que a população entende que está melhor, tem a capacidade de ser reeleito. Agora, se você se coloca numa situação de oposição, silenciosa, em silêncio predominante, em silêncio quanto mais, você está esperando o quê? Que aconteça o quê? Um milagre? Dentro de política não se acontece milagre. Se acontece o que é que você pensa, e o que é que você fala, e o que é que você se provoca a falar. Né? Agora, se autodenominar oposição, como se fosse nomeado num cartório, ou se fosse entronizado como rei, eu sou a oposição, e ninguém mais e ninguém tem direito a fazer nada, ninguém tem direito a falar nada, é a ditadura da oposição. É só se for. Então, muitas coisas eu fico me perguntando, e as pessoas vêm conversar comigo sobre o processo eleitoral de São Vicente, eu digo, rapaz, o prefeito que está aí está estabelecido, está fazendo o seu trabalho, e tem que ter uma oposição digna que vá se contrapor a ele. Se vai ganhar ou perder, isso aí faz parte da concepção eleitoral. Né? Agora, se o governo estiver fazendo um bom governo, e a sua maioria entender que ele é um bom governo, ele tem a possibilidade de se reeleger sem muito problema. Agora, se você quer fazer oposição, e se é oposição verdadeira, você tem que dizer para quê e por quê. Para quê e por quê? Então, aqueles que se denominam como oposição,
que já foram eleitos 1.500 vezes e que não fizeram não muita coisa, e as coisas que fizeram passaram muitas vezes, e as coisas positivas que muitas vezes se passaram, na sua grande maioria, foram porque tinha um grupo equilibrado, e nesse grupo eu também fazia parte, com muitas coisas boas aconteciam porque a gente fazia parte, mas, claro, só quem aparece é quem é o pajé. O pajé é quem aparece, é o chefe da aldeia. É quem está de frente. E isso é natural. Eu não via nenhum problema nisso. Agora, diminuir a todos e eliminar a todos. E só eu tenho o direito de dizer eu sou, e porque sou, e porque é. Mas espera aí, tu diz que é e porque eu sou, mas fica em silêncio. E é assim. E aí a população entende o que é. Então tem um afegão médio, a população vicentina, que está sentada agora em casa, fica observando o cenário político. Espera aí, eu vou mudar e vou pensar em quê? O que é que tem de novo? Não tem nada de novo. É melhor continuar como está. É uma concepção. Agora, se quer fazer uma oposição honrada, séria, de autocrítica, de apontar erros e dizer as soluções, faça também. Agora também faça uma autorreflexão. Porque quem já foi muitas vezes, por que não fez? Quem já foi muitas vezes, por que não fez? E isso aí eu deixo para a população esclarecer, não sou eu que vou esclarecer. Isso é a concepção de cada um. Eu como eleitor, você como eleitor, é que vai pensar nisso. Agora, o grande objetivo e o grande quê da questão é o seguinte: se é oposição, seja oposição honrada. Não fique esperando as pessoas sofrerem naquilo que você acha que a população está sofrendo. Deixa assim, porque aí, quanto mais o povo sofrer, melhor, porque é bom para mim. Desonrado. Isso é uma oposição desonrada. E aí pode me esculhambar, fazer o que quiser, que é a praxe de vocês mesmo. A praxe de vocês. Eu servia. Quando eu não queria mais comungar com isso aí, eu não servi para nada. Não tem problema. Não tem problema. Então, se vocês acham que esse que vos fala silenciou, ou virou um passinho, ou está a par, que não está a par, ou está bem além mar dos processos eleitorais de São Vicente, né? Não tem problema. Eu para ser uma pessoa que tem autocrítica, e enquanto eu tiver minha voz, eu vou falar. E ninguém vai tirar minha voz. Ninguém vai tirar minha voz. Ganhar e perder, minha gente, dentro de um processo democrático, já dizia doutor Arraes, faz parte do processo democrático. Ganhar e perder não tem problema nenhum. Eu nunca tive dificuldade com isso, não. Eu nunca tive dificuldade. Agora tem gente que tem. Tem gente que tem dificuldade em ganhar ou perder. Tem gente que morre se pensar em perder. Eu não. Toda vez que a gente tenta alguma coisa e não dá certo, ela me dá a capacidade de continuar na luta. O processo de luta pode ser o mesmo? Não, pode ser outro processo diferente. Eu posso caminhar em outros caminhos. Eu posso vivenciar outros caminhos. Né? A gente está aqui hoje na rádio fazendo um programa que fala sobre os problemas de São Vicente, do estado de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Mas as pessoas ficam me perguntando, e aqui minhas redes sociais essa semana me encheu disso hoje, sobre quem é candidato, quem não é. Que eu saiba, quem é candidato natural é o prefeito. Né? E claro que vai ter uma oposição, claro que vai ter um candidato. Se ele vai ganhar e perder, eu entendo que nesse processo de silenciamento extremo, dentro do processo político, quem não se posiciona, escuta o que eu estou falando, dentro de um processo político, quem não se posiciona está fadado a ser desonrado e perder. E aquele que se posiciona, perder faz parte do processo, mas pelo menos se posiciona. Você tem que se posicionar. Política é assim, com muita tranquilidade. E claro que eu estou falando aqui, quem está escutando, tem gente que conhece mais do que eu, tem gente que tem mais experiência do que eu. Eu só estou dizendo o seguinte: vocês querem ser oposição? Vocês digam para que veio. E por que vocês querem ser oposição? Esse é o processo político. E vai ser assim, dentro de São Vicente, a concepção eleitoral. Temos um prefeito, que aí, nas pesquisas diz que está bem avaliado, né? Que tem falhas, como todo governante tem. Se você sair daqui, a Patagônia, você vai ver que todos os gestores têm suas autocríticas. O que não pode é o processo de falha ser maior do que aquelas coisas boas que são feitas dentro do processo de gestão. Não é? E as coisas boas que são feitas, quem mais diz aqui sou eu. Isso aí é bom. Isso aí é bom. A semana passada a gente falou aqui sobre a cozinha comunitária. Excelente atitude do município também aderir, né? Principalmente aqueles que estão naquela situação de extrema necessidade, né? Que vive naquele processo do perigo alimentar, na verdade, daqueles que precisam. Isso é importante demais. Né? As concepções
das grandes negociações, daqueles que foram majoritários no município, na questão aqui desse trecho da PO 89, né, que seja feito, que justamente que nos faz sofrer há quase 8 anos, que nos fez sofrer há quase 8 anos, continua ainda, mas a gente vê que as coisas já começaram a ser feitas, né? A gente vê já uma frente de trabalho lá. Isso faz parte também de concepção política. Então, aquilo que é bom, eu não vou falar. Peraí, eu não nasci para ser desonrado, não. E aí, quem quiser ser, é problema de vocês. Eu tenho minha, é como diz, como dizia minha mãe, eu tenho a minha alma para entregar a Deus, não é o diabo, não. Eu tenho minha alma para entregar a Deus. Eu tenho minha alma para entregar a Deus. Entendeu? Respeito as pessoas. Façam críticas como deve ser. Façam críticas respeitáveis. Façam críticas respeitáveis. Não é verdade? E sempre estou aberto ao diálogo. Agora, as pessoas têm que estar abertas ao diálogo e conversar. Analisar seus erros, fazer suas reflexões, ver, poxa, esse caminho aqui que eu trilhei não é muito bom. Não tem problema nenhum. Não é isso? Eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Eu não tenho o pecado da omissão. Tudo que eu fiz, eu faria de novo. Tudo que eu fiz, eu faria de novo. Sabe por quê? Porque o pecado da omissão é que destrói as pessoas. Eita, eu devia ter feito. Eu não devia ter feito. Não, eu fiz. Não deu certo, paciência. Vamos continuar na mesma luta. Né? E os microfones dessa rádio, e o que a gente exerce aqui em São Vicente, esse comentário é para São Vicente, deixar bem claro isso, que a gente continua naquilo que a gente pode ajudar, naquilo que a gente puder denunciar, naquilo que a gente puder falar, naquilo que a gente puder opinar para melhorar a vida das pessoas, a gente vai continuar fazendo. Né? Então, se você pensa que ser oposição silenciosa é honrada, não. Oposição silenciosa é uma oposição desonrada. E quem achar que vai ser exitoso fazendo isso, está fadado ao fracasso. Esse